Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus é questionado sobre o jejum. E é questionado por que os seus discípulos não fazem o jejum. Porque os fariseus e os discípulos de João faziam. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo ele vai fazer uma relação, onde ele vai dizer que enquanto o noivo está presente, os convidados, os amigos não fazem jejum, mas quando o noivo for tirado do meio deles, aí sim eles farão jejum. Jesus ele faz essa relação para mostrar que a relação dele com seus discípulos é a relação do noivo com a noiva. Ou seja, Cristo, que é o noivo, com a igreja, que é a noiva. E essa união é uma união permanente, uma união indissolúvel, uma união onde os discípulos, a noiva, a igreja, experimenta essa presença de Cristo constantemente, porque Jesus está presente no meio deles. Mas Jesus diz que quando ele fosse tirado do meio deles, aí sim eles teriam que fazer jejum. E aqui nós temos o ensinamento que Jesus Cristo nos dá de forma implícita sobre o jejum, a prática do jejum. O jejum é uma prática de mortificação, de penitência, que é importante para a vida interior, porque o jejum ele tem 3 funções essenciais. O jejum, porque o jejum ele não só se limita à prática do jejum alimentar, mas à prática de outras formas de renúncia também na nossa vida. Por isso que é importante essa prática de mortificação, para que possamos realmente nos tornar dóceis à presença de Cristo em nós. Nos tornar dóceis a essa presença divina em nossa vida, que se dá através do Espírito Santo. Porque uma vez que Cristo fosse tirado do meio dos seus discípulos, do meio da igreja, pela sua ascensão aos céus para estar à direita do Pai, ele e o Pai enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo seria esse sinal da presença do Pai e do Filho em nós. Por isso que o jejum ele é essencial, porque o jejum ele nos torna dóceis interiormente para perceber essa presença divina em nós. Porque nós temos essa grande dificuldade, porque o pecado em nós ele rouba a nossa sensibilidade espiritual. Ele cala os nossos sentidos espirituais e torna cada vez mais latente os nossos sentidos corporais. Por isso que muitas vezes na vida espiritual nós ficamos buscando sentir coisas, porque nós queremos ter pelos sentidos corporais a certeza de que Deus está conosco. Mas na verdade nós precisamos mortificar os sentidos corporais para que possamos verdadeiramente ir cada vez mais aprimorando os sentidos espirituais para sermos capazes de experimentar essa presença de Deus que é constante e real na nossa vida. Por isso que há 3 práticas de jejum em 3 áreas da nossa vida que são importantes. A prática primeira é a prática corporal. O jejum na prática corporal tem a ver sim com a alimentação, tem a ver com algumas realidades que nos trazem algum tipo de prazer,
E nós precisamos ir fazendo pequenas renúncias nesses âmbitos, porque é importante, por isso que é importante, principalmente nesse tempo de Quaresma, fazermos um propósito nesses 40 dias onde nós caminhamos com Cristo, como um povo eleito que vai caminhando no deserto da vida para alcançar a terra prometida, a experiência da ressurreição. Por isso que é importante fazermos esse jejum corporal, que é sim essas práticas de abstinência de alimentos ou algum propósito de não comer alguma coisa que nós gostamos muito, para que assim possamos realmente dominar esse desejo de prazer no nosso interior. O segundo jejum é aquele que está vinculado à prática intelectual. Esse jejum que nós precisamos, de exercer pequenas atitudes de humildade, de renúncia da nossa vontade, de renúncia dos nossos achismos, daquilo que nós muitas vezes buscamos de ter sempre a última palavra diante de alguma coisa. Precisamos fazer esse jejum, ser capazes de fazer essa renúncia da nossa própria vontade, para fazer um pouco a vontade da outra pessoa, para que possamos crescer nesse caminho de conciliação. Esse é o jejum que nós fazemos no âmbito da nossa alma, que tem a ver com uma forma de jejum intelectual. Depois, o terceiro jejum, ele é espiritual. O terceiro jejum, ele vem para que a gente possa cada vez mais purificar a nossa prática espiritual. Porque a prática espiritual não é a quantidade de coisas que nós fazemos, mas sim a qualidade. Por isso que nesse tempo de Quaresma nós precisamos também de gerar uma austeridade na nossa prática espiritual. E essa austeridade na prática espiritual, ela se dá através da purificação que nós precisamos fazer de muitos devocionismos que muitas vezes são palavras repetidas que nós nem mesmo mais conseguimos meditar nessas palavras. Por isso que esse tempo de jejum espiritual também que nós fazemos na Quaresma é um tempo onde nós precisamos, às vezes, diminuir a quantidade de coisas que a gente faz para que a gente possa aumentar a qualidade dessas coisas que nós estamos fazendo. Porque, por exemplo, quando muitas vezes nós andamos a rezar um rosário todo dia, rezando o rosário, quando nós chegamos a um certo ponto, aquela oração do rosário ela começa a se tornar uma obrigação para nós. E essa obrigação ela vai fazendo com que a gente reze o rosário de uma forma totalmente mecânica, unicamente para cumprir aquela obrigação. E é nesse momento que nós precisamos não rezar mais o rosário, mas rezar melhor e com qualidade o terço, bem meditado, para que assim nós possamos novamente ir purificando essa mecanicidade que nós vamos gerando na nossa vida espiritual, para que nós possamos realmente usar dessas práticas espirituais como um caminho de diálogo com Deus e não um caminho só de cumprimento de preceito, porque no momento que nós começamos a só cumprir o preceito, esse é o momento quando nós realmente não estamos mais percebendo a presença de Deus na nossa vida. Por isso que muitas pessoas desanimam no caminho, porque começam a fazer tantas coisas e começam a se perguntar por que não estão sentindo a Deus, mas não estão sentindo mais, percebendo mais a Deus em seus sentidos espirituais, porque
A prática mecânica e às vezes preceitual pela obrigação vai inibindo a nossa capacidade espiritual, os nossos sentidos espirituais, de perceber essa presença real de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus, quando diz que quando o noivo vai ser tirado do meio dos seus discípulos, aí sim eles terão que fazer jejum, significa isso, porque é nesse momento que eles terão que se exercitar espiritualmente para serem capazes de perceber essa presença constante do noivo na sua vida, em suas vidas. Assim é a nossa vida cristã. Por isso, nós precisamos ir crescendo nessa prática cotidiana de verdadeiramente sermos capazes de corresponder esse noivo que nos chama, Cristo Jesus, que é presente em nossa vida através do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos dessa capacidade de nos exercitar espiritualmente através do jejum, através da renúncia, através da vida mortificada, para tornar a nossa vida interior dócil à moção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.